O essencial é invisível aos nossos olhos. Sou Padre Ellington, da Comunidade Betânia, e esse é o Palavra de Comando. Com essa frase de Saint-Exupéry, no livro Pequeno Príncipe, nós iniciamos o Palavra de Comando de hoje para poder ilustrar um pouco melhor aquilo que Jesus veio trazer para os seus apóstolos e também para nós. Eles estavam na barca e os apóstolos estavam com um certo receio, porque Jesus percebe que eles estavam comentando que eles não se preveniram, não levaram pão suficiente para alimentar a todos os apóstolos que estavam aí caminhando com Jesus. Eles tinham somente um pão e não pegaram mais para poder dividir. E aí Jesus, percebendo que eles estavam incomodados por a questão do pão, ele diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E aí eles acharam que Jesus estava fazendo uma crítica pelo pão de alimento que eles ia servir para saciar o corpo. E aí eles começaram a brigar entre eles, a comentar entre eles, e Jesus diz, vós não entendeis ainda, vós tendes olhos e não enxergais, tendes ouvidos e não ouvis. Eu não estou falando do pão que alimenta esse corpo, eu estou falando do fermento que mina as situações. Eu estou falando do pensamento, eu estou falando da raiz, eu estou falando do jeito de viver, eu estou falando do jeito de encarar as situações da vida. Então, veja, aquilo que está por detrás, a filosofia que está por detrás, o pensamento que está por detrás. Às vezes nós dizemos viver a fé, nós vivemos por aparência, mas o que está por detrás, conduzindo o nosso viver, é um espírito do encardido, é o espírito da competição, é o espírito da inveja, é o espírito da fofoca, é do querer se dar bem toda hora sobre as pessoas, é o querer o espírito de vanglória e tantos outros que acometem aquilo que é a essência do ser humano. Cuidado com o fermento dos fariseus. Lembre-se que ontem nós falávamos que quem não quer ser convencido nunca será convencido da verdade do Evangelho. Aquele que se fecha à sua própria verdade não consegue se abrir para a verdade de Jesus. Então o convite é para que os próprios apóstolos eles consigam refletir para além daquilo que é o plano físico, para começar a compreender as coisas do alto, as coisas espirituais. Em outras palavras, Jesus está dizendo, cuidado com o que conduz a vida dos fariseus, para que a vossa vida não seja conduzida pela mesma direção, mas seja conduzida pelo amor e por aquele que aí estava falando, a própria presença de Jesus. E hoje, a nossa vida está sendo conduzida por quem? Nós realmente buscamos coisas do alto ou só dizemos buscar as coisas do alto? Hoje, nós nos comportamos e nos importamos mais com aquilo que é passageiro ou com aquilo que é eterno. Cuidado para não se deixar corromper pelo fermento dos fariseus e muito menos com o do Herodes. Os fariseus é o fermento do colocar pesados fardos na vida do povo e viver na hipocrisia. E de Herodes é de assassino. Aquele que fica no comodismo, aquele que é cômodo, não quer sair do seu comodismo, ouve João Batista, ouve a verdade, lhe atrai o coração, mas não tem a coragem de dar o passo e se torna um assassino, ao ponto de matar o próprio São João Batista e oprimir o seu povo. O que tem conduzido? As pessoas que estão à sua volta têm vida ou têm mais sofrimento? A sua presença tem trazido mais alegrias ou tem trazido mais dor? Eis aí um ponto de equilíbrio para a nossa balança. Deus abençoe, Deus no comando.